A Sagrada Família, Karl Marx e Friedrich Engels, editorial Boitempo, edição 2011, capítulo 8, Caminho terreno e transfiguração da crítica crítica, ou a crítica crítica conforme o Sr. Rudolf, príncipe de Gerolstein. Subtítulo 2, A revelação do mistério da religião crítica, ou Fleur de Marie, página 189 a 200. A 200. Item A. A Flor de Maria especulativa. Mais uma palavrinha acerca da Flor de Maria especulativa do Sr. Zeliger, antes de nos ocuparmos da Fleur de Marie de Eugène Sue. A Flor de Maria especulativa é, antes de tudo, uma retificação. Partindo da construção do Sr. Zeliger, o leitor poderia, com efeito, chegar à conclusão de que Eugène Sue, cita, separou a exposição do fundamento objetivo do Estado universal do desenvolvimento das forças individuais atuantes que apenas podem ser compreendidas se projetadas sobre aquele fundo. Fim da citação. Não contada a missão de retificar essa presunção errônea do leitor, sugerida pela exposição do Sr. Zeliger, Flor de Maria tem ainda outra missão metafísica a cumprir em nossa epopeia, quer dizer, na epopeia do Sr. Zeliger. Cita: o Estado universal e sucesso épico ainda não se entrelaçariam artisticamente a ponto de formar um todo harmônico de verdade, caso apenas se entrecruzassem em uma mistura colorida, confundindo aqui um pedaço de situação universal com uma cena de ação logo ali. Para que surja uma unidade real, é necessária que os dois elementos, os mistérios deste mundo cativo e a claridade, a franqueza e a segurança com que Rodolfo penetra neles e os descobre, choquem-se em um só indivíduo. A Flor de Maria é quem tem essa missão. Fim da citação. O Sr. Zeliger constrói a Flor de Maria segundo a analogia da construção baueriana da Mãe de Deus. De um lado está o divino, Rodolfo, ao qual é atribuído todo o poder e toda a liberdade, e que é o último princípio ativo. Do outro lado, o Estado universal, passivo e os homens a ele pertencentes. E Estado universal é o terreno do real, caso não se queira abandonar totalmente este ou renunciar ao último resto de estado de natureza. Contudo, o próprio mundo deve ter alguma participação no princípio do desenvolvimento que Rudolf concentra em sua pessoa diante dele. Não deve expor-se o humano como algo sensivelmente carente de liberdade e de atividade, o que faz com que o Sr. Zeliger tenha de entregar-se necessariamente à contradição da consciência religiosa, ainda que ele arrebente em dois o Estado universal e sua atividade na condição de dualismo de uma massa morta e da crítica de Rodolfo. Ele tem, no entanto, de reconhecer mais uma vez que o Estado universal e a massa possuem alguns atributos da divindade e construir em Flor de Maria a unidade especulativa de ambos, de Rodolfo e do mundo. Veja-se a Crítica dos Sinópticos, volume 1, página 39. Além das relações reais nas quais o proprietário da casa, a força individual atuante, se encontra no que diz respeito à sua casa, o fundamento objetivo, a especulação mística e também a especulação estética necessita de uma terceira unidade concreta especulativa, um sujeito-objeto, que é a casa e seu proprietário em uma só pessoa. E como a especulação não gosta de mediações naturais em sua vasta prolixidade, ela não alcança ver que, mesmo o fragmento de Estado universal, a casa, por exemplo, que para um, por exemplo, seu proprietário é um fundamento objetivo, para o outro, por exemplo, o mestre de obras que a constitui é um sucesso épico. A crítica que joga o dogma da unidade às caras da arte romântica substitui, a fim de obter um todo uno de verdade, uma unidade real, o nexo natural e humano entre o Estado universal e os sucessos do mundo pelo nexo fantástico, por um sujeito-objeto místico, da mesma maneira que ele substitui a coesão real entre o homem e a natureza, por um sujeito-objeto absoluto que é, de uma só vez, toda a natureza e toda a humanidade pelo Espírito absoluto. Na Flor de Maria,
Crítica: a culpa geral da época, a culpa do mistério de transformar no mistério da culpa, assim como a dúvida geral do mistério, se transforma no mistério das dívidas de Psié. Endividado. Nota 13, merceeiro. Na verdade, Flor de Maria tinha de se tornar, para seguir a construção baueriana da Mãe de Deus, a mãe de Rodolfo, a mãe do Salvador do mundo. O Sr. Zéliga esclarece o fato de maneira detalhada. Cita: segundo a sucessão lógica, Rodolfo teria de ser o filho da Flor de Maria. Fim da citação. Mas como ele não é seu filho, mas sim seu pai, o Sr. Zéliga encontra nisso um novo mistério. O presente, em vez de iluminar o futuro a partir de seu seio, muitas vezes impõe um passado já sucedido há muito tempo. Sim, ele descobre outro mistério ainda maior e contradiz diretamente a estatística da massa de que a criança, quando não chega a se tornar pai ou mãe no decorrer dos anos, mas desce à tumba em estado virginal, é inocente. É, na essência, filha. O Sr. Zéliga segue ao pé da letra a especulação hegeliana quando diz que, segundo a sucessão lógica, a filha é considerada a mãe de seu pai na filosofia da história de Hegel, assim como em sua filosofia da natureza. O filho engendra a mãe. O espírito ilumina a natureza, a religião cristã faz nascer o paganismo e o resultado produz o princípio. Depois que o Sr. Zéliga provou que Flor de Maria, segundo a sucessão lógica, teria de ser a mãe de Rodolfo, ele passa a provar o contrário, ou seja, que ela, para se ajustar de todo à ideia que encarna em nossa epopeia, nunca deveria ter chegado a se tornar mãe. O que demonstra, pelo menos, que a ideia de nossa epopeia e a sucessão lógica do Sr. Zéliga se contradizem mutuamente. A Flor de Maria especulativa não é mais do que a encarnação de uma ideia. E de que ideia? Ora, ela tem a missão de personificar, por assim dizer, a última lágrima da nostalgia que o passado chora antes de desaparecer por completo. Ela é a personificação de uma lágrima alegórica e também esse pouco que ela o é apenas, por assim dizer. Não seguiremos o Sr. Zéliga em sua representação ou em suas representações posteriores de Flor de Maria. Nós deixamos a ela o prazer de se reencontrar segundo o preceito do Sr. Zéliga, formando a mais resoluta antítese frente a qualquer um. Misteriosa antítese, tão misteriosa quanto as características de Deus. E tampouco ficaremos a cavilar sobre o verdadeiro mistério enterrado por Deus no peito do homem, ao qual a Flor de Maria especulativa alude, mas também, por assim dizer. Nós agora passaremos a Flor de Maria do Sr. Zéliga, a Flor de Marie de Eugène Sui e as milagrosas curas críticas que Rodolfo opera nela. Item B do subtítulo 2 do capítulo 8. Flor de Marie. Nós voltamos a encontrar Marie entre os criminosos na condição de moça-dama e serva da patroa da taverna dos criminosos. Ela sabe manter, contudo, no meio dessa humilhação, uma nobreza humana, uma ingenuidade humana e uma beleza humana que impõe respeito ao meio em que vive. Fazem dela uma flor poética no meio daquele círculo de criminosos e lhe valem o título de Flor de Marie. É necessário observar Flor de Marie com meticulosidade desde sua primeira aparição para poder objetar ou cortejar sua figura originária com a sua transformação crítica. Em toda a sua terna delicadeza, Flor de Marie não demora a dar provas de valor, energia, otimismo e caráter flexível, qualidades que apenas podem ser explicadas pelo desdobramento de sua natureza humana dentro de uma situação desumanizada. Contra o Charneux, que a maltrata, ela se defende com sua tesoura. Essa é a primeira situação em que os encontramos juntos. Flor de Marie não aparece diante de nós como um cordeirinho indefeso que se entrega sem oferecer resistência à brutalidade avassaladora, mas sim como uma moça que sabe fazer valer seus direitos em caso de necessidade, brigar por eles. Na taverna dos criminosos da Rue Oxford, ela relata ao Charneux e a Rodolphe a história de sua vida. Durante a narrativa, ela se ri da espirituosidade xistosa de Charneux. Lamenta o fato de haver gastado, quando saiu da prisão, com passeios e trapos, os 300 francos que havia ganho ao invés de procurar trabalho. Mas não tinha ninguém que me aconselhasse, diz.
A lembrança da catástrofe de sua vida, o momento em que se vendeu à taverneira, faz com que ela se sinta melancólica. Desde sua infância, essa é a primeira vez que ela se lembra de todos esses acontecimentos. Cita, nota 14. A verdade é que me causa aflição ter de olhar assim meu passado. Deve ser bom ser honesto. Nota Nia. Fim da citação. A gozação de Charlineux, que a conclama a se tornar honesta, então ela exclama. Nota 15. Honesta, meu Deus, e com que quereis então que eu seja uma mulher honesta? Nota Nia. Ele esclarece expressamente que não é uma dessas de costumes chorões. Ela esclarece expressamente que não é uma dessas de costumes chorões. Nota 16. Eu não sou uma chorona. Nota Nia. Mas sua situação de vida é triste. Nota 17. Isso não é alegre. Enfim, ela proclama com respeito ao passado e ao contrário do que prescreve o arrependimento cristão, o princípio a um tempo estoico e epicurista, que é o princípio humano de uma mulher livre e forte. Nota 18. No final das contas, o que está feito, está feito. Fim da citação. Acompanhamos agora Flor de Marie em seu primeiro passeio com Rodolfo. A consciência de sua espantosa situação deve ter te torturado tantas vezes, diz Rodolfo, que já sente cócegas de vontade de encaminhar uma conversação de caráter moral. Cita. Sim, ela responde. Mais do que uma vez meus olhos se dirigiram por sobre os baluartes além do Sena, mas logo eu voltava a contemplar as flores e o sol e dizia para mim mesmo, o rio haverá de estar sempre aqui e eu não tenho sequer 17 anos de idade. Quem sabe? Nota 19. Naqueles momentos que me parecia que minha sorte não era merecida, que havia em mim algo de bom. Eu dizia para mim mesma, muito me atormentei, mas ao menos não fiz jamais mal a alguém. Flor de Marie contempla o mundo em que vive como uma livre criação, como uma expressão de si mesma, mas sim, não como uma livre criação, não como uma expressão de si mesma, mas sim como uma sorte que ela não fez por merecer. Essa infelicidade pode mudar, ela ainda é jovem. O bom e o mal, tal como Marie o concebe, não são as abstrações morais do bem e do mal. Ela é boa, pois não causou mal a ninguém, e sempre foi humana diante de um meio desumano. Ela é boa, pois o sol e as flores lhe revelam sua própria natureza ensolarada e florida. Ela é boa porque ainda é jovem e se sente cheia de esperanças e cheia de valor para encarar a vida. Sua situação não é boa, porque lhe impõe uma coação contrária à natureza, porque não é a expressão de seus próprios impulsos humanos, porque não é a realização de seus desejos humanos, porque é uma situação triste e atormentadora. É em sua própria individualidade e em seu ser natural, e não no ideal do bom, que ela mede a sua situação de vida. Na natureza, onde desaparecem as correntes da vida burguesa, onde ela pode exteriorizar com liberdade sua própria natureza, Flor de Marie borbulha cheia de alegria de viver, portanto plena de uma riqueza transbordante de sensações, de um gozo humano pela formosura da natureza que demonstram até que ponto a situação burguesa não fez mais do que apenas roçar sua superfície, que essa situação burguesa é uma simples infelicidade e assim como a própria Flor de Marie, não é boa nem má, mas apenas humana. Cita. Nota 20. Senhor Rodolfo, que felicidade! A erva, os campos. Se permitisses que eu descesse, isto é tão belo, eu gostaria tanto de correr pelas pradarias. Nota Nia. E descendo do carro, ela colhe flores para Rodolfo, e mal consegue falar de tanta alegria, etc, etc. Rodolfo lhe diz que a levará à casa de campo de Madame George. Lá ela poderá ver pombais, estábulos, etc. Lá há leite, manteiga e frutas. Esses são os verdadeiros meios da graça para uma criança como ela. Ela haverá de se divertir e esse é seu pensamento mais importante. Nota 21. Toda minha má sorte provém do fato de eu não ter sabido economizar meu dinheiro. Ela esclarece a Rodolfo com o maior desembaraço a parte que lhe cabe em sua própria infelicidade.
eu li trocada a nota. Nota 21, vou ler novamente. Isso soa bastante inacreditável. Como eu vou me divertir? Como eu vou me divertir? E a nota 22 é: toda a minha sorte provém do fato de não ter sabido economizar o meu dinheiro. Por isso, ela lhe aconselha a ser econômica e guardar seu dinheiro em uma poupança. Sua fantasia se deixa levar pelos castelos de ar que Rodolfo constrói para ela. Ela apenas volta a criar na tristeza quando se dá conta de que esqueceu o presente. E o contraste entre esse presente e o sonho de uma existência feliz e sorridente que lhe traz de volta as lembranças do horrível de sua situação. Até aqui vimos Flor de Marie em sua figura originária crítica. Eugène Sue se elevou acima do horizonte de sua própria concepção de mundo. Ele bateu a cara nos preconceitos da burguesia. Entrega Flor de Marie ao herói Rodolfo a fim de castigar a ousadia deste e ganhar o aplauso de todos os homens e mulheres velhos, toda a polícia de Paris, da religião corrente e da crítica. Madame Georges, a quem Rodolfo confia Flor de Marie, é uma mulher desgraçada, hipocondríaca e religiosa. Ela acolhe a moça imediatamente com as palavras empomadadas de que Deus bendiz aqueles que o amam e o temem, aqueles que se desgraçaram e aqueles que se arrependem. Rodolfo, homem da crítica pura, manda chamar o infeliz padre Laporte, um velho encarnecido em sua superstição. Ele é o homem destinado a levar a cabo a reforma crítica de Flor de Marie. Marie se acerca do velho padre com o ânimo alegre e despreocupado. Eugène Sue, em sua brutalidade cristã, faz com que, logo, um admirável instinto sussurre ao ouvido dela que a vergonha termina onde começam o arrependimento e a penitência. Quer dizer, na igreja, a única capaz de tornar o homem bem-aventurado. Ela esquece aquela despreocupação alegre do passeio, aquela alegria provocada pelos recursos da graça da natureza e pela simpatia cálida de Rodolfo, e que apenas era anuviada pelo pensamento de ter de retornar à taverneira dos criminosos. O padre Laporte não perde tempo e logo se coloca em uma postura sobrenatural. Suas primeiras palavras são as seguintes, cita: a misericórdia de Deus é inesgotável, minha querida filha. Ele a demonstrou para contigo ao te abandonar em meio a provocações das mais dolorosas. O homem generoso que te salvou pôs em prática essas palavras das Escrituras. Percebamos bem, as palavras da Escritura não um objetivo humano. O Senhor está sempre perto daqueles que o invocam. Ele haverá de realizar os desejos daqueles que o invocam. Ele haverá de escutar seus gritos e os salvará. O Senhor haverá de completar sua obra. Fim da citação. Marie ainda não compreende o sentido maligno desse sermão do padre. Ela responde, cita: eu haverei de rezar por aqueles que se apiedaram de mim e me devolveram a Deus. Fim da citação. Seu primeiro pensamento não é Deus, mas sim seu juízo humano. E é por ele, e não por sua própria absolvição, que ela quer rezar. Ela atribui às suas orações uma influência benéfica sobre a salvação de outros. Sim, ela ainda é demasiado ingênua para poder imaginar que já foi absolvida ou devolvida a Deus. O padre tem de destruir essa quimera heterodoxa. Cita. Logo, ele a interrompe. Logo merecerás a absolvição para teus grandes erros, pois para voltar a dizê-lo, com as palavras do profeta, o Senhor mantém de pé todos aqueles que estão próximos de cair. Fim da citação. Não percamos de vista esse torneio inumano do padre. Logo merecerás a absolvição. Teus pecados ainda não foram perdoados. E assim como Laporte recebe a moça apresentando-lhe a consciência do pecado, Rodolfo se despede dela obsequiando-lhe uma cruz de ouro, o símbolo da crucificação cristã que a aguarda. Marie já mora durante algum tempo na casa de campo de Madame Georges. Escutemos de primeiro uma conversa entre o grisalho padre Laporte e Madame Georges. Um casamento, ele crê impossível para Marie, pois nenhum homem, apesar de sua garantia, terá o valor necessário para encarar a situação do passado que maculou essa sua juventude. E ele acrescenta que a moça tem grandes erros a expiar, e o sentido moral tem de mantê-la de pé. Ele prova a possibilidade de manter-se de pé como faria o mais insignificante dos burgueses. Há muitas pessoas caridosas em Paris.
O padre Hipócrita sabe perfeitamente que essas pessoas caridosas de Paris passam indiferentes a toda hora pelas ruas mais animadas da cidade diante de meninas de 7 ou 8 anos plantadas ali até a meia-noite oferecendo alumetes ou palitos de fósforos e coisas do tipo a quem quiser comprá-las, exatamente como Marie um dia fez, cujo destino futuro é exatamente, quase sem exceção, igual ao destino de Marie. O padre quer que Marie espie em seu interior. Ela já está condenada. Sigamos Flor de Marie em seu passeio noturno ao lado de Laporte, que a acompanha até em casa. Cita. Vê, minha criança, ele começa em uma conversa maravilhosamente empomadada. O horizonte imensurável cujos limites a gente não consegue mais identificar. É que já é noite. A mim me parece que o silêncio e a ilimitação quase nos dão uma ideia de eternidade. Eu te digo isso, Marie, porque tu és sensível para com as belezas da criação. Muitas vezes me senti tocado pela admiração religiosa que elas instilam dentro de ti. A ti, que durante tanto tempo viveste privada de sentimentos religiosos. Fim da citação. O padre já logrou transformar a alegria imediatamente ingênua de Marie, sugerida pelas belezas da natureza, em uma admiração religiosa. A natureza já se transformou para ela em objeto de devoção, em uma natureza cristianizada, rebaixada à criação. A atmosfera translúcida já foi profanada para transformar-se em símbolo sombrio de uma eternidade lânguida. Marie já aprendeu que todas as manifestações humanas de sua crença eram profanas, alheias à religião, irreligiosas e ímpias. O padre acredita ser seu dever cobri-las de lodo ante ela mesma e jogar por terra suas forças e meios de graças naturais e espirituais, a fim de que ela se torne receptível ao meio de graça sobrenatural que ele lhe promete, quer dizer, ao batismo. E quando Marie quer fazer uma confissão ao padre, pois lhe implora pela indulgência, ele responde, cita, o Senhor te provou que ele é misericordioso. Fim da citação. Na indulgência que recebe, Marie não deve ver a atitude natural e evidente em si mesma, de um outro ser humano aparentado dela, mas sim uma caridade e uma condescendência derramada do alto sobre humanas, sobrenaturais. Ela deve ver a transigência humana, na transigência humana a caridade divina. Deve elevar transcendentalmente todas as relações humanas e naturais a relações com Deus. O modo como Flor de Marie se deixa levar em sua resposta à conversalhada padresca a respeito da misericórdia divina prova o quanto a doutrina religiosa já a corrompeu. Assim que chegou a uma situação melhor, conforme ela diz ao padre, não experimentou outra coisa que não sua nova felicidade. Fim da citação. Em cada momento pensava no Senhor Rodolfo. Muitas vezes levantava os olhos em direção ao céu, mas não para buscar e imaginar Deus ali, mas sim ele, o Senhor Rodolfo. Sim, acuso-me, meu pai, de ter pensado mais nele do que em Deus, pois ele havia feito por mim o que apenas Deus poderia ter feito, e me sentia feliz como alguém que escapou para sempre de um grande perigo. Fim da citação. Flor de Marie já acha injusto sentir uma nova situação de vida feliz simplesmente como aquela que na realidade é como uma nova felicidade, ou seja, comportar-se diante dela de um modo natural e não sobrenatural. Ela se acusa de ter visto no homem que a salvou o que ele realmente era, seu salvador, em vez de ter posto em seu lugar um salvador imaginário, Deus. Ela já está tomada pela hipocrisia religiosa que arranca ao outro homem os méritos que mereceu por salvá-la para dá-los a Deus, que vê tudo o que há de humano no homem como algo alheio a ele, e tudo o que não é humano nele como seu próprio e verdadeiro patrimônio. Marie nos conta que a transformação religiosa de seus pensamentos, de suas sensações, de sua atitude perante a vida foram encaminhadas pela intervenção de Madame Georges de Laporte. Cita. Quando Rodolfo me levou embora da Cité, eu tinha a vaga consciência de minha humilhação, mas a educação, os conselhos e os exemplos que vós e Madame George me haveis dado me fizeram compreender que eu, na verdade, era mais culpada do que desgraçada. Vós e Madame George me fizeste compreender a infinita baixeza da minha condenação. Fim da citação. Quer dizer, ela deve ao padre Laporte e à Madame George o fato de haver trocado a consciência humana e, portanto, suportável da humilhação pela consciência cristã e, no final, insuportável de uma condenação infinita.
O padre e a beata a ensinaram a se julgar a si mesma a partir do ponto de vista cristão. Marie sente a magnitude do infortúnio espiritual em que foi jogada. Ela diz, cita, se a consciência do bem ou do mal haveria de ser tão terrível para mim, por que não me deixaram entregue à minha sorte desventurada? Se não tivessem me arrancado a infâmia em que eu vivia, os golpes e a miséria logo teriam se encarregado de me matar. Pelo menos eu teria morrido na ignorância acerca da pureza que sempre desejarei alcançar em vão. Fim da citação. Ao que o padre desalmado responde, cita, até mesmo a mais nobre das naturezas, ainda que haja vivido afundada apenas um dia no colo do qual foi puxada, conserva uma mácula inextinguível. Essa é a imutabilidade da justiça divina. Fim da citação. Flor de Marie, profundamente ferida pela maldição, suave como mel, encaminhada pelo padre, exclama, cita, vós vedes, portanto, que tem de me desesperar. Fim da citação. O escravo grisalho da religião replica, cita, tu tens de te desesperar com o fato de poderes arrancar de tua vida essa página deplorável, mas deves confiar na infinita misericórdia de Deus. Aqui embaixo há para ti, pobre criatura, apenas lágrimas, penitência e arrependimento, mas um dia, lá em cima, no alto, terás o perdão e a bem-aventurança eterna. Fim da citação. Maria ainda não é estúpida o suficiente para tranquilizar-se pensando na bem-aventurança eterna e no perdão do além. Cita, piedade, ela exclama, piedade, meu Deus, eu ainda sou tão jovem. Malhemoá, ai de mim. Fim da citação. E a sofística hipócrita do padreco alcança seu ápice. Cita, pelo contrário, feliz de ti, ó Maria, de ti a quem o Senhor envia os remorsos cheios de amargura, mas tão benéficos. Eles provam a receptividade religiosa de tua alma. Cada um de teus sofrimentos será recompensado na outra vida. Crê em mim, Deus quis deixar-te por um instante no mau caminho, a fim de reservar-te a glória do arrependimento e a eterna recompensa da bem-aventurança que a penitência traz consigo. Fim da citação. A partir desse momento, Marie se converte na serva da consciência do pecado. Enquanto na situação mais desditosa ela soube fazer de si uma individualidade humana amável e conservar seu ser humano, seu verdadeiro ser, em meio à humilhação extrema, agora a sujeita da sociedade com a qual entrou em contato exteriormente se converte em seu ser mais íntimo e considera o ato de atormentar-se a si mesma em todas as horas e de uma maneira hipocondríaca com essa sujeira como um dever, como a missão de sua vida, que o próprio Deus traçou para ela como o fim de sua existência. Enquanto antes ela se jactava dizendo Je ne suis pas là pour nous chaiser, e afirmava Ce que se fait est fait. Agora o ato de humilhar-se a si mesma torna-se para ela o bom e o arrependimento a glória. Mais tarde, fica claro que Flor de Marie é filha de Rodolfo. Voltamos a encontrá-la transformada em princesa de Gerolstein. Nós a escutamos em um diálogo com seu pai. Cita. Nota 25. Em vão peço a Deus que me livre dessas obsessões que enchem meu coração apenas com seu piedoso amor e com suas santas esperanças, que me faça inteiramente sua, posto que minha vontade é entregar-me inteiramente a ele. Mas ele não escuta meus rogos, sem dúvida porque minhas preocupações terrenas me fazem indigna de entrar em comunhão com ele. Nota minha. Fim da citação. Depois de o homem ter reconhecido suas errâncias com crimes infinitos cometidos contra Deus, apenas pode assegurar para si a redenção e a graça entregando-se inteiramente a Deus, morrendo totalmente para o mundo e para os afãs mundanos. Convencido de que a libertação ou a liberação de sua situação inumana de vida é um milagre divino, Flor de Marie tem de converter-se ela mesma em uma santa, a fim de ser digna de semelhante milagre. Seu amor humano tem de se transformar em amor religioso, a busca inalcançável e incansável da felicidade, na busca incansável da bem-aventurança eterna. As satisfações do mundo da esperança santa, na esperança santa, a comunhão com os homens, na comunhão com Deus, Deus tem de torná-la para si inteiramente, tomá-la para si inteiramente. E ela mesma explica o segredo devido ao qual ele não a toma por inteiro.
é porque ela ainda não se entregou inteiramente, porque seu coração ainda se acha cativo e possuído pelos afãs terrenos. Estamos diante do resplendor final de sua natureza virtuosa. Marie se entrega totalmente a Deus, morrendo totalmente para o mundo ao entrar no convento. Cita: Ninguém deve entrar no convento se não tiver chegado o momento, levando de pecado um bom fardo, a fim de que, mais cedo, mais tarde, não venha a faltar jamais o prazer de, com o arrependimento, sofrer. Goethe, nota 26. Citação: As Chênias de Goethe, número 9, nota da tradução. No convento, Flor de Marie acaba promovida a abadesca, através das intrigas de Rodolfo. Ao princípio, ela se nega a aceitar o posto, por se crer indigna dele, mas a velha abadesca lhe diz. Nota 27, tradução. E ainda vos direi mais, minha querida filha, ainda que vossa existência antes de entrar no rebanho tivesse sido tão extraviada como foi, ao contrário, pura e louvável, as virtudes evangélicas das quais foste exemplo desde que estais aqui, as expiariam e redimiriam aos olhos do Senhor o passado, por mais culpável que este tenha sido. Nota Nia. Fim da estação. Nós vemos, pelas palavras da abadesca, como as virtudes mundanas de Flor de Marie se transformaram em virtudes evangélicas, ou melhor dito, com suas verdadeiras virtudes apenas podem ser apresentadas de maneira evangelicamente caricaturizadas. Marie responde às palavras da abadesca. Nota 28, tradução. Mãe Santa, eu creio que agora posso aceitar. Nota Nia. Fim da estação. A vida no claustro não corresponde à individualidade de Marie. Ela morre. O cristianismo apenas a consola na imaginação, ou, para ser mais exato, sua consolação cristã é justamente a destruição de sua vida e de sua natureza reais, sua morte. Como se vê, de primeiro, Rodolfo converte Flor de Marie em uma pecadora arrependida. A pecadora arrependida logo se converte em uma freira, e por último a freira se converte em um cadáver. Em seus funerais, além do padre católico, também o padre crítico Zéliga pronuncia uma oração fúnebre. Ele chama a existência inocente de Marie de sua existência passageira e a contrapõe à culpa eterna e inesquecível. Ele louva o fato de que o último suspiro dela é um pedido de perdão e misericórdia. No entanto, assim como o sacerdote protestante, depois de expor a necessidade da graça do Senhor, a participação do defunto no pecado original geral e a força de sua consciência do pecado, tem de valorizar com uma aplicação mundana as virtudes do morto. Assim também o Sr. Zéliga pronuncia as seguintes palavras. Cita: E, no entanto, pessoalmente, não há nada que perdoar a ela. Fim da estação. E, por fim, ele deposita sobre a tumba de Marie a mais murcha das flores, da eloquência. Sermonesca. Cita: Interiormente pura, como poucos entre os seres humanos, ela deixou esse mundo. Amém.